O Atlético deve liberar Daverson, especialmente pela pedida do centroavante. E ainda no Galo, os reforços que o técnico Cuca quer ainda para a atual temporada. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo, compartilhe este vídeo com seus amigos e não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo. É sempre muito importante para que você, torcedor, seja notificado sobre tudo, qualquer vídeo que for publicado aqui no canal. Vamos falar sobre o Atlético. O Atlético que está se preparando para a saída de Davis. O jogador já disse ao técnico Cuca e disse à diretoria do Atlético que a proposta do Fortaleza é muito boa, salário melhor, até dezembro de 2027, ou seja, mais longeva. A do Atlético atual, o contrato atual com o Atlético se encerra agora em dezembro. Então, o atacante Davidson, centroavante de 33 anos, já disse à diretoria atleticana que gostaria de se transferir para o Fortaleza. O ponto é, ele dá uma oportunidade do Atlético caso o Atlético queira ficar com o jogador. E essa oportunidade é a seguinte: ele gostaria de ter um contrato mais longevo e a manutenção do atual salário. Ele recebe cerca de R$700 mil mensais na cidade do Galo. Isso inclui salário, remuneração nos direitos de imagem e também as luvas, ou seja, salário, direito de imagem e luvas. Este é o valor que compreende aí os R$700 mil recebidos mensalmente por Davidson. Então, nesse momento, Davidson quer a manutenção deste montante e também assinar um contrato mais longevo com o Atlético. Este é o desejo do centroavante de 33 anos. Bom, ainda falando sobre essa situação, o Atlético pretende buscar alguns reforços na janela de transferências. O técnico Cuca quer pelo menos 4 nomes, e já disse isso à diretoria. Gostaria de contar com mais um zagueiro, e R. Mina é o nome que ele sonha. Quer um volante, um jogador que atue ali com mais pegada no meio campo. Vilha Sante era o sonho dele. Quer um meio-campista que possa atuar no setor de criação. O Tomás Pochettino era esse nome. E quer um atacante que atue pelos lados do campo. Fabinho, do América, também é uma possibilidade. Então, o Atlético busca, nesse momento, algumas possibilidades para tentar agradar ao técnico Cuca. O ex-presidente do Atlético, Paulo Cury, faleceu na manhã de hoje. Ele que já vinha enfrentando problemas de saúde há algum tempo. Paulo Cury, presidente histórico do Atlético, já com o horário de velório confirmado para amanhã, de 9 a 1 da tarde, no cemitério Bosque da Esperança. Foi presidente do Atlético nos anos 90. Com muita tristeza, mando aqui os sentimentos à Patrícia, ao Delano, também filho do Paulo Cury, Delano, a Patrícia, toda a família do ex-presidente Paulo Cury. Ele também faleceu. Trouxemos ainda há pouco a notícia da morte do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, e agora a informação que recebo do Delano, da Patrícia, filhos do Paulo Cury, também do seu passamento. Fica aqui o nosso abraço e o nosso respeito ao ex-presidente Paulo Cury, do Clube Atlético Mineiro, que também nos deixa nesta quarta-feira. O técnico Cuca aguardando apenas a liberação por parte do departamento médico dos seus 2 atacantes, que nos últimos 2 dias estavam já no período de transição. Casos do Hulk, recuperado de lesão muscular na coxa direita, e o Júnior Santos, esse ficou mais tempo fora, com uma lesão no tendão da panturrilha direita. O Júnior Santos aproveitou, fez uma espécie de pré-temporada para voltar bem. O caso do Hulk, era titular do time, estando 100%, entra jogando contra o Grêmio no sábado, estreia do Campeonato Brasileiro para o Galo na Arena do Grêmio em Porto Alegre, jogo às 6h30 da noite. O Júnior Santos, a princípio, volta a ser opção no banco de reservas e vai ter que reconquistar o espaço dele aí, principalmente porque Coelho e Rony estão vivendo bons momentos. Jogadores de seleções estão retornando após jogos de data FIFA, casos do Guilherme Arana, Júnior Alonso e também o Alan Franco. A partir de amanhã já ficam disponíveis aí para o Galão da Massa. Maratona de jogos agora pela frente. O Galo definindo os últimos detalhes da logística. Saída de Porto Alegre no domingo, após o jogo contra o Grêmio, em voo fretado até Lima, capital do Peru, e depois ainda tem um trecho até Cusco, que é a cidade do jogo contra o Cienciano. O Galo deve mesmo fechar para domingo a chegada a Cusco e ainda um treino já para sentir efeitos da altitude, bola mais rápida, tudo isso na véspera do jogo. O Galo joga na terça-feira, dia 1º de abril, contra o Cienciano. Agora é jogo atrás de jogo.
e o Atlético vai precisar do elenco. O Cuca quer todo mundo disponível a partir do jogo contra o Grêmio. Um abraço. Apresenta o zagueiro Vitor Hugo na Arena MRV. O Gabriel vai para lá, né, o André? Ah, ele já tá... Mas, gente, esse menino é rápido, viu, cara? Tava aqui recebendo os convidados agora. Pô, você tem um teletransporte, Gabriel. Gabriel, traga tudo pra gente, não esconda nada, como que vai ser essa apresentação aí. Lembrando, hein, mais um nome pedido pelo Cuca. Gabriel, por favor, boa tarde. Boa tarde para você, Elton. Boa tarde para todo mundo ligado aqui na tela do Donos da Bola. Pois é, já estamos aqui na Arena MRV, onde a expectativa é que comece por volta das 3h a coletiva de apresentação de Vitor Hugo, zagueiro que foi um dos pedidos de Cuca para essa temporada, né? Lembrando que ele é um nome mais experiente, chega para já ser essa opção para não deixar o Ivan Roman, né, talvez uma fria. Então ele é a primeira opção do banco de reservas. Pedido de Cuca, jogador que tem a confiança do treinador, pois estava no Palmeiras em 2016, sendo campeão brasileiro ao lado do comandante hoje do Atlético e também já conhece várias peças deste elenco do Galo. Jogou com Scarpa, jogou com Rony, jogou com Daverson, jogou até com o Bernard, Elton. Inclusive, vamos perguntar para ele hoje como é que foi essa passagem do Bernard lá no Panathinaikos na Grécia, se ele vê algum tipo de mudança, talvez do comportamento, o que ele pode fazer para tentar ajudar o Bernard nessa fase aí de estar recuperando o seu futebol. Tudo isso e muito mais nós vamos poder conferir nesse primeiro bate-papo com Vitor Hugo. Daqui a pouquinho aqui na Arena MRV, né, esse contato com a imprensa. E olha, Elton, só vou entrar na celeuma de mais cedo aí, porque na hora, falando em zagueiro, volante e tudo mais, na hora de todo mundo aí cair em cima, matando, do Thiago Fernandes, defendendo o Cerezo, porque fez carreira na Itália, ninguém lembrou do Arsenal invicto do Gilberto Silva. Então, pobre coitado do Thiago Fernandes aí, ficou 4 contra 1, ficou desbalanceada essa briga, dá essa colher de chá para ele. E logo mais, o pessoal vai poder conferir nas redes sociais da Band, também na nossa programação, a matéria especial sobre a apresentação de Vitor Hugo aqui na Arena MRV. Ah, Gabriel, mas deixa eu te contar. Vou te falar, cara. Arsenal de todos os tempos, ele era volante titular. Ah, o maior o quê? Arsenal de todos os tempos. Ah, tá. Eu escutei errado aqui, não é possível que eu estava falando de seleção. Mas, enfim, é uma discussão boa. Gilberto Silva, cracaço de bola. Aliás, a gente não falou a respeito disso, mas quem jogou mais na carreira inteira ou quem jogou mais no Atlético? Era no Atlético. Era no Atlético. O critério eu falei. Não? O critério era livre. Então, o critério era livre. Gilberto Silva, do Arsenal, então não conta. O critério Cerezo, porque do Cerezo, tanto faz para mim. Quando foi citado o Cerezo, foi citado dele ter jogado no São Paulo, em outra função, do Sampdoria, sei lá onde ele jogou também. Então, assim, esses são elementos que... time pequeno que para a gente lembrar a carreira extraordinária desses dois. É complicado, o Gabi não tem idade para ter visto o Cerezo jogar, então ele não tem como... Gabi, você tá 100% certo, deixa eu dar tchau pro Gabriel. O Gabriel levantou... Gabriel, você arrumou uma bagunça aqui no estúdio, tá fugindo da pauta, o meu chefe tá falando no meu ouvido aqui. Obrigado, um beijo, ótimo trabalho aí. Amanhã a gente acompanha a sua reportagem sobre o Vitor Hugo. Beijão, se cuida aí, viu, juízo? Pede pra ele atrasar um pouquinho lá que eu tô chegando aqui. Segura, que o Breno tá indo pra lá. Deixa eu falar do... Deixa eu falar o Vitor Hugo, ele chega para ser o quê no Atlético? Tô falando no sentido... Não, mas ele é zagueiro. O quê? Um titular? Um cara que tá no banco em todo momento tá entrando, para ser importante para o grupo? Qual é a linha que ele tá chegando para o Atlético do Cuca, sendo que foi um pedido do Cuca? Eu acho que ele chega para ser uma peça de reposição, um homem de confiança do Cuca, que joga com a perna esquerda, então vai ser o reserva do Alonso, né? Mas eu acho que hoje a dupla de zaga do Atlético está muito bem postada, segura, e ele agora tem uma condição de ter uma tranquilidade, caso o Alonso vá para a seleção e aí fica ali um jogo que ele não pode jogar, não pode voltar a tempo, ou tem um cartão, algum tipo de lesão. Hoje ele tem, na convicção do Cuca, né, um jogador que ele pode confiar e com as características que ele gosta. Vale a pena dizer que na semana passada, quando a gente esteve lá na palestra do Siga, eu até questionei ao Siga quais foram os critérios para a contratação dele, porque ano passado ele praticamente não jogou. Ele jogou 10 jogos na Turquia, um jogo pelo Bahia, esse ano também jogou um jogo pelo Bahia, depois nem relacionado foi. E claro, eles analisaram a questão física do jogador, né? Viram que ele está no mesmo patamar do pessoal fisicamente aqui, mas eles colocaram que um peso foi ele já ter jogado com o Cuca já conhecê-lo,
saber o que ele pode dar, a maneira com que ele vai jogar e encaixar. Então, o peso do Cuca para esse pedido é muito grande. Só para entender realmente, o Siga diz que o Vitor Hugo está no mesmo patamar físico dos atletas que aqui estão jogando. Segundo ele, eles analisaram os... Pode demitir todo mundo. Não, eles analisaram lá os testes físicos dele, que o Bahia mandou, e eles analisaram, eles estão no mesmo Pode patamar. trocar todo mundo. Eles estão comparando testes físicos, né? Papel, documentos. Pelo amor de Deus. Mas, Thiago, não te assusta, assim, ele Eu não acho o Vitor Hugo bom jogador, não. Até contrataria Mas também. o que te incomodou nessa contratação? Ou o que te incomoda? Não, o que me incomoda, velho, é que, assim, sinceramente, eu acho que o que o Siga fez na semana passada com a imprensa, trazendo o que eles fazem, ou supostamente tem que fazer, é papo pra boi dormir. Eu não confio, não acredito. Não acredito. Porque quando eles foram contratar, eles contrataram o Palácios. Quando eles foram contratar, eles contrataram o Paulo Henrique. Quando eles foram contratar, eles deram aval para um monte de contratação ruim. Eu honestamente não acredito. Não acredito no trabalho deles. Acho que tem um cara lá que sabe muito bem algumas coisas, que é o Rodrigo Weber, especialmente em termos de negociação. Porque quando o Atlético precisou de alguém para negociar e o Vitor não tinha ainda a experiência necessária, era o Rodrigo Weber quem estava fazendo. Então acho que tem um baita profissional lá, que é o Rodrigo Weber, que pode trabalhar no departamento de futebol do Atlético, obviamente, indiscutível, mas acho que o Siga até aqui não tem sido bom. Ou o trabalho do Siga até aqui não tem sido bom. Cara, não tem que ficar adorando pílula para coisa que acontece. Quando o Menin vem e fala, mas tudo que é contratação passa pelo Siga. Passa mesmo? Porque olha a diferença. Quando o Siga vai contratar um lateral, Paulo Henrique. Quando o Cuca indica um lateral, Natanael. Eu honestamente não acredito. Não acredito mesmo na capacidade de todos os profissionais que lá estão. Não consigo acreditar. Valdo, o que esperar da contratação e do que o o Vitor Hugo pode fazer pelo Atlético? Cara, Você entendeu a contratação? Eu acho que o Cuca... Então, aí é na conta... Do Cuca. Não, Thiago, é porque eu não... É tudo do Cuca, né, Não, então, peraí. Então, não, essa eu não vou medir essa regra. Cuca. Eu vou só abrir um parêntese. Eu não vou falar do Siga agora, eu vou falar do zagueiro. É porque, assim, pra mim, eu vou fazer um exercício injusto se aquilo que der errado eu colocar na conta do Siga e o que dá certo eu coloco na conta de outros. Eu não sei... Mas não é isso. Não sei... Não, tudo bem, Thiago, só que eu não vou falar do Siga agora. Se o Vitor Hugo der errado, é conta do Cuca também. Ele é o responsável. Tá. O Cuca, vamos lá. Desculpa te interromper, mas só para concluir o raciocínio. Explicar o que eu penso, tá? Tudo bem. O Cuca vem cá, chega agora no Atlético, vai lá. Ele contrata o Natanael. É na conta dele. É na conta dele. O Gabriel Menino não é na conta dele. Se der certo, não é ele. E tá dando certo. Não é o Cuca o responsável. Quem mais que ele Cuca contratou? O Rony. É na conta dele. Tá dando certo. Ele escolheu. O Coelho, ele escolheu. Cara, a gente tem que dar a César o que é de César. Não, o Júnior Santos, eu acho que tem participação dele também. O Júnior Santos, mas já estava. O Atlético já estava pensando no Júnior Santos antes do Cuca ser anunciado. Eu lembro que a gente falou aqui na semana do Natal, o Cuca é anunciado, acho que no dia 28 ou 27. O Atlético, a gente tem que olhar algumas coisas e falar assim, peraí, isso aqui é do Cuca, isso aqui é de fulano. Porque quando eu falei aqui na semana passada a questão do Fausto Vera, por exemplo, brincando, isso tem responsabilidade do Milito. Para mim, ele é o grande responsável. Eu ainda sigo achando que ele é o grande responsável. Assim, quando chegam outras contratações, o técnico ele é o grande responsável. Então, mas ele é responsável pelo Lianco? O Lianco chegou com ele. Então, é que não foi ele o cara indicado. Então, tá vendo? Por exemplo, porque a gente dá exemplo. O Lianco foi o Siga. O Cudê é um bom exemplo. O Cudê indicou o Batalha. Eu não gostava do trabalho do Cudê, mas foi ele que indicou. Eu não posso colocar na mão do Siga isso. Teve um outro cara que ele indicou que foi o Sarabia. O Sarabia é ele que indica. Eu, Thiago, não gosto do trabalho do Cudê. Mas eu acho que as duas indicações foram úteis ao Atlético, especialmente na temporada passada. Mas até só uma coisa para deixar claro que a gente viu na palestra do Siga. Ele foi indicado pelo Cudê, mas ele passou por todo o processo de análise do Siga, independente de ser indicado pelo treinador. Né? Eu não confio agora, a única coisa que eu bato também nessa tecla é o seguinte, porque teve jogador que passou pelo processo do Siga, o Siga falou não, e o Atlético contratou. Porque o Rodrigo teve o que foi aprovado pelo Siga e o Cuca barrou. Então assim, é uma situação que ele serve como um parâmetro de análise, mas não é a coisa certa, não é a decisão. Né? O Siga não tem a última palavra, né? Ele te dá um balizador. Você quer, o que você acha do jogador? Me dá aqui, você fala. Aí a análise vai da diretoria, você vai do treinador. Não é uma coisa que você vai falar assim, se o Siga aprovou, vai ser contratado. Te dá um suporte. Aí eu acho, Thiago, que você também está levando muita ferro e fogo. Porque você está colocando como se o Siga tivesse controle total da situação.
E ele Não não é tem. isso. Porque quando você coloca uma culpa, por exemplo, do Siga trazer o Paulo Henrique, e eu até concordo, mas não foi ele só quem trouxe. Você tem que concordar com o seguinte, que o técnico aceitou, Rodrigo que a diretoria, o diretor aceitou e quem paga lá em cima aceitou. Então foi uma série de situações. Eu não posso exigir, Não é só um e aí, responsável. de verdade, assim, eu realmente acho isso. Assim como vou trazer pro lado do Cruzeiro aqui, para que fique mais claro. Eu não posso exigir que o Pedrinho entenda de futebol. Quem tem que entender de futebol são os caras que ele contratou. Ah, mas se o cara que ele contratou der errado, é responsabilidade dele? É óbvio que é responsabilidade dele. Só que, pô, a partir do momento que contrata o Alexandre Matos, e o Alexandre Matos tem a responsabilidade de contratar, e aí ele tem um scout inteiro no departamento de futebol para buscar esses jogadores, eu não posso exigir e falar assim, não, quem pagou lá em cima tá errado. Não é assim. Não, mas você acha que o Alexandre Matos não teria culpa? Claro que ele teria. Cara, menos do que os scouts. Eu acho que nesse caso específico, se você tem um departamento de scout que está ali olhando, avaliando e que tem a autonomia que o Siga tem, eles têm muito mais responsabilidade do que então os tá diretores. fácil ser diretor de Deixa eu futebol. falar isso, tá? Então tá fácil. Só tem um Conclui, departamento tá de análise e alguém que leva só o contrato para assinar. Enfim, eu acho que o Vitor Não é Hugo... isso, ele negocia. Eu acho que o Vitor Hugo é um cara para o Cuca não ter nenhum tipo de problema ali na zaga pelo lado esquerdo. Eventualmente, vai depender dele, é claro. Acho que só vai virar titular se o Alonso tiver uma queda física ou técnica, ausências, e se ele melhorar demais nos treinamentos demonstrados pelo Cuca, para o Cuca, né? É um jogador que ele conhece, confia muito, mas eu não vejo ele ameaçando neste momento o Alonso. A gente só tem que lembrar que até junho o Atlético vai ter uma maratona, 12 jogos pelo Brasileiro, 6 jogos de classificação pela Sul-Americana e os jogos da terceira fase da Copa do Brasil. Só para dar um resumo nesses números que o Valor acabou de falar, em 64 dias o Atlético joga 19 vezes. Então é isso, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like e a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes de notícias aqui do nosso Galo todos os dias pra vocês, pessoal. Rapaziada, deixem aí, pessoal, nos comentários a opinião de vocês sobre o nosso Galo, né? O que vocês acham do elenco do Galo para a disputa do Campeonato Brasileiro? Vocês acham que já está fechado o elenco, pessoal? Precisa de mais contratações ali para poder estar fortalecendo? Você acha que é o suficiente para poder disputar, brigar pelo título? Deixa aí nos comentários, galera, se vocês estão confiantes aí no grupo do Galo, no elenco, né? Um bom técnico nós já temos, né, galera? O Cuca, o melhor treinador do nosso país aqui é o Cuca. Vocês concordam, pessoal? Deixa aí nos comentários. Galera, então é isso, né? Esse foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!